Fala galera, muito bem-vindos ao canal Reação Rubro-Negra e pelo título vocês já viram, esse vídeo é meio diferente. Eu até podia estar vindo aqui para falar sobre a derrota patética do Flamengo pro Cuiabá, que foi patético, vergonhoso, porra, surreal. Mas infelizmente nesses últimos 2 dias eu não tive como trazer conteúdo aqui porque infelizmente o meu pai faleceu. E pelo título vocês já viram, né? Realmente um desabafo. Eu não fiquei conversando sobre isso com ninguém, embora no enterro dele eu tenha comprovado algo que eu já sabia. Meu pai sempre foi um cara envolvido com samba e típico malandro carioca, sabe? Embora eu não seja, eu fui criado aqui no Rio. Eu nasci em São Paulo, mas fui criado aqui no Rio, ele morou lá uma época. E ele era compositor de samba e sempre foi envolvido com essas coisas e etc. E no sepultamento dele eu pude ver o quanto ele era querido e benquisto, né? Como a galera costuma falar aqui no Rio, benquisto e considerado. A gente teve, ao longo da vida dele, ele não foi nunca um grande exemplo de paternidade. A gente teve realmente nossas diferenças em algum momento, sabe? Ele deu os moles dele, como todo mundo dá, até porque ninguém é perfeito. Mas a gente realmente só entende como só realiza a perda quando acontece com a gente. E aí só então a gente entende como a gente vai se sentir. Como eu ia dizendo, ele nunca foi o maior exemplo de paternidade, o maior exemplo sabe, de responsabilidade até, sabe? A gente teve diferença, passamos uns perrengues por até moles que ele deu, sabe? Mas de uns tempos pra cá, uns anos pra cá, a gente estreitou muito a nossa relação. Porque a partir do momento que ele soube que o meu filho ia nascer, que ele teria um neto, ele, assim, nunca vai chegar em mim. A gente já tava, antes disso a gente já tava, assim, eventualmente eu ia visitá-lo, a gente trocava outra ideia, etc. Mas estava meio distanciado. E aí quando eu descobri que seria pai, eu fui em Madureira, né, onde eu cresci, onde me criei, né, onde cresci. E falei da notícia para os parentes, etc. E para o meu pai também. Esperei ele chegar, sentei com ele e falei para ele. E percebi que ele ficou realmente muito feliz, sabe? E desse dia em diante, a gente, assim, como eu disse, ele não era o maior exemplo da paternidade, mas ele era um cara considerado e benquisto onde ele ia. Então, a gente passou a ter uma relação muito mais de dois amigos do que de pai e filho, sabe? Dois parceiros que tomam uma cerveja junto, conversa, zoa, brinca, né? E ele foi dando um suporte bacana durante a gestação inteira. Chá de bebê, gestação, sempre perguntando interessado como que tava, etc. Ele e minha mãe já eram separados já há vários anos. Foi a primeira vez que eu os vi juntos desde que essa treta aconteceu no chá de bebê do meu filho. Tiraram uma foto juntos. E desde então também estreitaram, pelo menos voltou aquela relação amistosa ali e de troca de ideia, sabe? Até que meu filho nasceu e realmente ele amava meu filho. E foi triste ter que dar essa notícia pro meu filho, cara. Realmente eu contei pra ele que o Papai do Céu chamou o vovô e que, né, essas coisas acontecem. Que ele ia virar uma estrelinha, um anjinho junto com o Papai do Céu. E que estaria de onde ele estivesse olhando por nós. E me doeu muito quando meu filho me falou, né? Ele foi tomar banho triste, mas ok, eu pensei que ele já tinha até esquecido. Aí ele volta para o meu escritório aqui, eu tava sentado.
e me falou que nunca mais iria ver o vovô. Ele chamava de Vuvu. E chorou muito, sabe? Nesse momento, realmente eu realizei que ele realmente não iria mais ver o avô. E eu gostaria que eles tivessem a oportunidade de manter essa relação bonita, até pelo menos meu filho crescer um pouco, sabe? Porque ele faleceu jovem até. 65 anos não é uma idade tão avançada nos tempos de hoje. E realmente, cara, como eu disse no título desse vídeo, foi o meu pai, por mais falhas que ele cometesse e etc., foi ele que me ensinou como é bom ser Flamengo, sabe? Como eu disse, ele fazia sambas, etc. Hoje, em cima do caixão dele, tinha uma bandeira do Império Serrano, né? Que era a Escola do Coração. A escola que o pai dele, meu avô, é um dos fundadores. E uma bandeira do Flamengo, que eram duas paixões da vida dele. E desde criança, eu acompanhava o quanto meu pai amava o Flamengo e cresci com essa paixão dentro de mim, sabe? E víamos jogos do Flamengo juntos sempre que dava. Ele gostou e deu força quando eu falei que ia montar esse canal aqui. Por menor que ele seja, é um projeto que me alegra muito, sabe? Eu tenho um outro canal, que é o Futeclips, que tem 68 mil inscritos. Mas esse canal aqui, mesmo com 2 mil e um pouquinho, é um xodó que eu tenho. Que aqui é o espaço onde eu posso ser clubista e falar. Assim, eu tento até ser imparcial, mas falando do Flamengo, sabe? Realmente, esses últimos 2 dias aí, esse sábado e esse domingo, foram bem complicados pra mim. E provavelmente eu vou precisar. Eu tenho vídeos gravados pra trazer aqui, sabe? Mas nada muito atual. Vai ser, talvez eu vá botando vídeos aqui de conteúdo que eu tenho que é atemporal, sabe? Que tem bastante aqui no canal, mas o algoritmo do YouTube não recomenda. Recomenda mais quando eu boto vídeo comentando o que disse o Mauro César sobre as notícias de hoje, etc. Muito mais do que quando eu boto um vídeo, sei lá, do Diego Alves falando sobre o Jorge Jesus e etc. Mas aqui no canal tem muito vídeo assim e eu tenho vários gravados para ir botando. Eu vou tentar ter força aí para seguir o fluxo do canal e lógico que eu vou seguir, mas para essa semana aí gravar coisa nova, trazer conteúdo novo falando de outras coisas e comentando aí sobre essa derrota patética do Flamengo, que não fez a boa nem no dia do enterro do meu pai, infelizmente. A vontade de dar uma flamengada foi mais forte desses jogadores do Flamengo que escolhe jogo para jogar assim, como diz o Mauro César. E é isso, cara. Então, assim, o principal motivo de eu vir aqui, pois jamais eu queria estar com o semblante triste aqui no canal, sabe? Nunca eu queria vir aqui para ficar chorando, enfim, contando história triste. Nunca. Mas assim, de repente você. Eu acho que pouquíssima gente vai ver esse vídeo. Mas você que tá vendo e chegou nesse momento aqui do vídeo, avalie a sua vida e pensa como é o seu relacionamento com seu pai ou com a sua mãe, com um parente importante para você. De repente, você tá num momento onde você tá atribulado de trabalho, tá morando numa outra cidade, tá distante. Ou você pode morar na própria cidade, na mesma cidade, mas tá trabalhando muito e tal. E teu pai e tua mãe eles moram mais afastados, ou cada um na sua casa, e ficam mais sozinhos e etc. Faz uma matemática simples de avaliar o seguinte: quantas vezes você vai ver o seu pai ou a sua mãe dentro do espaço de um ano? E aí você vai falar, ah, pô, eu vou lá de um em um mês, vou lá de 2 em 2 meses, tal. Dependendo da idade que tem seu pai e sua mãe, de repente você só tem mais 5, mais 10 encontros com eles. Então, faz um esforço e vai ver mais. Porque você nunca vai saber quando foi a última vez que você viu seu pai e sua mãe.
Nunca vai saber. Nunca. Se você tá brigado com teu pai ou com a tua mãe, principalmente com seu pai, ainda mais tá vindo o Dia dos Pais aí, releva e vai lá ver. Porque de repente eu tenho 40 anos. Eu relevei bastante coisa, sabe? Que eu poderia ser rancoroso e nunca ter ido contar a ele que ele seria avô. Ele vir a descobrir depois e ainda sentir mais uma mágoa. Sabe? Por pior vacilação que a pessoa cometesse, não justifica fazer isso, não vale. Ele não teria esse convívio. E de repente hoje eu estaria cheio de arrependimento. Não tenho arrependimento nenhum. Toda vez que ele quis me ver, eu podia ir, eu ia lá. Levava meu filho, a gente ficava lá, passava uma tarde, zoava, fazia churrasco, via jogo do Flamengo muitas vezes. Mas se você tem aí alguma treta, brigou com teu pai, brigou com tua mãe, principalmente com o pai, vamos botar aí o assunto do vídeo é o pai. De repente já é um idoso e você é uma pessoa mais jovem. No meu caso eu tenho 40 e ele faleceu com 65. Cara, releva, vai lá, conversa. Fala, olha só, o que tava acontecendo no passado fica no passado. Vamos viver daqui pra frente, aproveitar esse tempo que a gente tem aí. Tudo bem? Ah, tudo bem. Então pronto, então apagou. Tá pra lá, deixa essa merda pra lá. E vai lá ver teu pai. Porque, como eu já falei, quando talvez você saia da casa do teu pai um dia desse aí e vá correr tua vida, agir tuas paradas, etc. E alguém te liga e te dá uma notícia. E aí a última vez que você ouviu, de repente faz muito tempo. Então, minha mensagem nesse vídeo é essa. Faz a matemática, analisa a frequência com a qual você vê teu pai e tenta fazer um esforço para ir lá. E de recordação para mim vai ficar aí o amor que eu vi ele emanar para cima do meu filho e de mim também. Todas as vezes que a gente esteve junto na casa dele fazendo churrasco, etc, que a gente aproveitou bastante nesse tempo, nesses últimos 7 anos aí, a gente ficou tranquilão, tendo uma amizade maneira, sendo próximo. Ele me falando que gostava muito de a gente estar próximo e estar sempre se vendo. Ele veio aqui várias vezes também na minha casa. Então essas lembranças bacanas vão ficar. A sensação reconfortante que eu senti no sepultamento, ao ver que tinha muita gente lá, mesmo sabendo que não ia ter como ter um velório bacana, não ia ter como condições, né, de ter um enterro com uma cerimônia mais longa, não teve como isso acontecer. Mas eu pude ver o quanto que ele era bem quisto e considerado por todas aquelas pessoas que estavam lá, que se importavam com ele. E quem não pôde estar me mandou mensagem para os familiares aqui e chegou até mim, né? E também vai ficar aqui, ó, essa lembrança aqui, que é um estandarte de ouro que ele ganhou com o Samba do Império de 2011, chamado A Benção Vinícius, que pra mim é um dos melhores sambas que eu já ouvi, independente de ser meu pai, e onde ele estiver ele sabe que eu era imparcial com isso. Quando ele fazia um samba e eu não gostava, eu sempre fui sincero com ele de falar, ó, samba do fulano de tal é melhor que o teu, mas esse samba aqui era absurdo. O Samba do Império, que ganhou o estandarte de ouro de melhor samba. Então, como eu já falei aí, deem um foco nessas relações familiares de vocês e nesses próximos dias eu vou trazer conteúdo novo aqui no canal. Onde meu pai estiver, que Deus esteja guardando ele em bom lugar. Se você está vendo isso daí e também já não tem mais seu pai, ou só seu pai, sua mãe, etc., fica aqui meus sentimentos para você. Hoje estou entendendo como é a dor que você sente. E é isso aí. Um grande abraço para todo mundo. Fique todo mundo na paz e